Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo Modificações no arquivo de dados utilizando o R-Commander, terceira parte. Lembrando a vocês que vocês podem procurar os arquivos que a gente usa nesse canal nesse endereço aqui, nessa página, aqui arquivos para os vídeos do YouTube. Se você tem aqui outros textos também e arquivos usados nos vídeos para a planilha eletrônica Microsoft Excel. Bom, nós vamos fazer o seguinte nesse vídeo, nós vamos mostrar como é que funciona o processo de classificação, que nas planilhas eletrônicas é relativamente simples de fazer e aqui no R-Commander também. Nós vamos pedir para carregar um arquivo que quem assistiu os vídeos anteriores já ouviu falar nele, nós vamos pedir para carregar o conjunto de dados empresa 2. Empresas 2. A gente fez nos outros vídeos fatores empresas 1 sem dados perdidos, empresas 1 com fatores ordenados, a gente vai carregar o empresas 2 aqui, que é um conjunto. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver que é um conjunto com 10.000 linhas e 6 colunas, 6 variáveis. Muito bem. E se você quiser ver o conjunto de dados, as informações estão aqui ao lado, são dados de uma pesquisa feita com clientes de uma empresa de consultoria, empresas que foram clientes, o setor que elas operam, o objetivo da consultoria, a opinião, a satisfação com o serviço prestado, a definição, a determinação de continuação de um serviço com essa empresa de consultoria, o valor do contrato e o número de contratos que cada um dos clientes tem com a firma de consultoria. Esse NA significa dado não disponível, dado perdido, que também, pessoa que não sabe muito bem o que significa isso, pode ver o primeiro vídeo, os vídeos lá de importação de dados usando o R-Commander. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos reorganizar esse conjunto de dados em função dos valores da variável objetivo. Então, isso é o processo de classificação que nós podemos fazer com qualquer uma das variáveis. Nesse caso, vamos fazer uma variável objetivo. Qual é a ideia? Às vezes você quer fazer essa reclassificação para reordenar o conjunto de dados para alguma visualização, para algum processo que você quer fazer. Por exemplo, vamos supor que você tem uma grande base de dados e você quer organizá-la de maneira estruturada para depois, talvez, retirar uma amostra aleatória dessa base de dados, por exemplo, uma amostra proporcional. E aí você gostaria de ter os dados reorganizados para ficar mais fácil o procedimento. Então, como é que a gente faz isso aqui no R-Commander? A gente vem aqui no menu Dados e temos no conjunto de dados ativo, não é em modificações, é em conjunto de dados ativo, nós temos aqui esta função que está colocada em inglês aqui, Sort Active Dataset, ordenar o conjunto de dados ativo. Se a gente apertar esse botãozinho aqui, nós vamos ver que existem essas opções. Qual das variáveis que nós vamos escolher para ordenar o conjunto de dados e de que maneira? De forma crescente, increasing, ou decrescente, decreasing. E vamos ver o nome para o conjunto de dados. Eu vou colocar outro nome, vou chamar o conjunto de dados de empresas 2 classificado por objetivo, que aí fica bem claro. E vou escolher a variável objetivo aqui. Reparem que eu poderia ter escolhido outras. Então, o R-Commander pode reorientar o arquivo em função de várias variáveis, organizar tudo da melhor maneira. Eu vou usar uma só. Então, se eu fizer isso, vou dar aqui um OK, certo? Ele fez essa operação toda. Vamos ver ali embaixo, que não mudou nada no conjunto de dados. O empresas 2, classificado por objetivo, continua tendo 10.000 linhas e 6 colunas. E fez a operação aqui. Vamos ver como é que ficou o conjunto de dados. Então, o conjunto de dados, o que aconteceu agora? Vamos observar aqui, vamos abrir tudo para vocês verem. O que aconteceu? Em ordem alfabética, o primeiro valor da variável objetivo é clima organizacional. Então, todo o conjunto foi organizado para aparecer primeiro as linhas em que havia clima organizacional. Você pode ver aqui do lado, se vocês olharem aqui desse lado, vão ver os casos
originais. Então, o primeiro valor era o caso 4, a linha 4, depois 32, 34, 48. Então você está vendo aqui que foi tudo modificado. Se a gente começar a andar mais para baixo, nós vamos chegar em diagnóstico de mercado. O primeiro diagnóstico de mercado surgiu na linha 5, depois pulou para 8, 11 e assim por diante. E vocês vejam então que o que foi feito foi uma reorganização no conjunto de dados. Vamos imaginar que eu quisesse agora tirar uma amostra das empresas que fizeram dos casos de clima organizacional para fazer uma outra pesquisa. Então eu poderia, com essa nova base de dados organizada aqui, colocar uma numeração específica aqui para coisa uma nova numeração e poder fazer um sorteio, uma amostragem aleatória para continuar a pesquisa, se fosse o caso. Ou fazer alguma outra simulação que eu quisesse fazer, porque agora o conjunto está organizado de acordo com os valores de objetivo. Agora vamos ver uma outra coisa lá no fim, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? O que acontece? Tem várias células vazias também. São poucas, frente às 10 mil no total, mas tem células vazias, not available, não disponível, em inglês, para variável objetivo. Que, no caso aqui do R-Commander, elas ficam no final. Se algum de vocês já assistiu os vídeos lá sobre classificação usando planilha eletrônica, no Microsoft Excel, as células vazias ficam no início. Aqui, no R-Commander, elas ficam no final da base de dados. Mas isso não tem grande importância para nós, só uma curiosidade para saber como é que é a estrutura. Certo? Então, é o mesmo conjunto de dados, só que agora está distribuído de uma forma diferente. Isso pode ser útil para alguma finalidade que você quiser trabalhar. Certo? E aí, o que a gente faz? A gente pega e salva esse conjunto de dados. Tá? Vamos salvar o conjunto de dados como empresas 2 classificados por objetivo. E lembrando a vocês que todos os procedimentos que vocês fazem pelos menus do R-Commander, por exemplo, a carga do arquivo, tá? O próprio procedimento ali de classificação e o salvamento, todo é impresso aqui nessa janela de script. E você pode salvar esse script para utilizar posteriormente. Certo? Então, obrigado e até o nosso próximo vídeo.